O tema da pregação hoje é o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero pregar hoje sobre uma das coisas mais importantes para o ser humano. Na verdade, a coisa mais importante para o ser humano. Muitos pensam que a coisa mais importante deste mundo é você ter dinheiro, é você ter família, é você ter uma casa, saúde e paz. Mas não. A coisa mais importante para o ser humano, a coisa mais urgente para o ser humano é nascer de novo. Pois a Bíblia diz, como Jesus acabamos de ver, diz que se alguém não nascer de novo, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. E se você não entrar no reino de Deus, você entrará no reino das trevas. Aquele que não nascer de novo neste mundo, ele, quando morrer, ele vai direto para a condenação eterna, para o inferno, para o horror eterno. É isso que a Bíblia diz. Por isso que Jesus ele dá uma ordem: é necessário você nascer de novo, Nicodemo. É uma ordem, não é uma sugestão, não é uma opção, mas sim é uma ordem, é algo urgente, é algo que tem que ser hoje. Se arrepender dos pecados, nascer de novo, receber esse novo nascimento, senão nós estaremos perdidos. Para ser salvo da condenação eterna, não basta apenas ser uma pessoa honesta, uma pessoa zelosa, alguém que paga as contas em dia, alguém que não rouba, alguém que não mata, alguém que até se vê como uma pessoa religiosa, alguém que frequenta uma igreja, alguém que faz as suas orações, que lê a Bíblia. Não basta isso. Não basta apenas ser um religioso. Não basta nem mesmo ser uma pessoa conservadora, porque hoje muitos pensam que ser conservador lhe dá o direito de ser salvo. Não. E interessante que Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu, que era um publicano, alguém que roubava as pessoas para ficar rico. Ele não tratou de novo nascimento com Zaqueu. Ele não tratou também de novo nascimento com a mulher samaritana, que tinha teve vários homens, maridos, e o último que ela estava também não era dela. E Jesus confrontou o pecado dela. Jesus não falou de novo nascimento para ela. Jesus não falou de novo nascimento para o ladrão da cruz, que vivia à margem da lei, na criminalidade. Mas Jesus falou de novo nascimento para um homem que era religioso, um homem que tinha uma vida decente, um homem que era mestre em Israel, um homem que era membro do mais importante partido religioso de sua época. Ele fazia parte
do grupo dos fariseus. Ele era um homem que frequentava a igreja, que seria a sinagoga da época. A igreja da época seria uma sinagoga. Ele entregava o seu dízimo. O fariseu, ele entregava o dízimo até das hortaliças, das plantinhas que tinha na sua casa. E Jesus fala de novo nascimento para esse homem que todo mundo via como um homem bom. E ele mesmo talvez se achasse como um homem bom. E eu quero apresentar aqui apenas duas verdades importantes nesse texto. E a primeira verdade é a necessidade do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Porque se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Você não pode passar a eternidade com Cristo. Porque todo ser humano ele já nasce com uma dívida impagável. Essa dívida foi adquirida lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu uma ordem e disse para eles não comerem do fruto que estava no centro do jardim. Mas Adão e Eva se rebelaram contra o Criador. Eles se uniram junto à serpente e se rebelaram contra Deus. E diante disso, Deus deu a sentença: vocês agora passarão a morrer. O salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. Já que você quis isso, Adão, então você vai receber o seu salário. A partir de agora, você vai morrer. E naquele dia, toda a humanidade foi sentenciada. Isso passou para todos os descendentes de Adão e Eva. Todos aqueles que vieram a nascer após Adão e Eva foram contaminados com o pecado de Adão e Eva. Então todos nós já nascemos com esse DNA corrompido no Éden. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Paulo vai dizer que nesse mundo não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todo ser humano diante de Deus é considerado pecador, é considerado culpado. Se nós morrermos e chegarmos diante do tribunal de Cristo, a sentença é: você é culpado. Se nós não nascermos de novo, nós iremos para uma condenação eterna. Isso será algo justo, porque nós somos pecadores, pecamos contra um Deus que é santo, santo, santo e todo-poderoso, que criou todas as coisas, que colocou as suas leis no universo, e nós afrontamos esse Deus. Nós, segundo a palavra de Deus, estamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2. Todo ser humano está nessa condição de morte. O pecado de Adão resultou em duas mortes. A morte física. Nós estamos num processo de morte. A cada dia que estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. Por que nós vamos ficando fracos, nossos ossos vão ficando fracos, vamos perdendo a visão, a audição? Por quê? Porque estamos morrendo, estamos doentes. O nosso corpo está em fase de deterioração, estamos morrendo, estamos doentes, estamos a caminho da morte. Mas não houve apenas uma morte física por conta do pecado de Adão e Eva. Houve uma outra morte, e essa é a principal: a morte espiritual. Nós precisamos nascer de novo porque nós estamos mortos espiritualmente. A inclinação do meu, do nosso, do seu coração é inimizade contra Deus. E eu e você, nós não podemos produzir um novo nascimento. Eu e você não podemos mudar essa condição por nós mesmos. Nós não podemos transformar o nosso coração e a nossa mente. Não tem como nós, pela força do braço, transformarmos numa nova criatura. Por isso precisamos nascer de novo. E a Bíblia diz que se não nascermos de novo, nós não entraremos no reino de Deus. Se eu e você não viermos nascer de novo, as coisas de Deus não irão atrair você. Estar num local de culto, para você vai ser chato. Você não vê a hora de ir embora. Talvez você se encontre nessa condição. Ler a Bíblia para você é algo chato. Estar na igreja é algo chato. Isso é uma evidência de que você nunca foi salvo. As coisas de Deus para você são entediantes. O prazer
de um homem que não nasceu de novo, que vive escravo do pecado, é satisfazer os desejos da carne, é viver aprofundado em seus pecados. Você não tem prazer nas coisas de Deus. Na verdade, nós temos prazer apenas nas coisas que entristecem o coração de Deus. Então, se você não nascer de novo, o céu não vai ser agradável a você. Por que você não se preocupa com o dia de amanhã? Por que você não se preocupa com o céu? Porque isso não é agradável. Às vezes a gente vê na televisão, os ímpios dizendo: eu acho que o céu não vai ser legal, não, eu quero estar no inferno mesmo. E chega nesse absurdo. Porque lá talvez vai ter minha cervejinha, eu acho que o inferno não vai ser tão chato assim não, porque ele já vive aqui no inferno, mas ele pensa que o inferno vai ser a mesma coisa, que não, lá não vai ter uma gota da misericórdia de Deus, lá vai ser apenas tormento. Então, quem não nasceu de novo, ele não gosta de santidade. Quem não nasceu de novo, ele não gosta de adorar a Deus, de louvores a Deus, ele não gosta de ouvir a palavra de Deus, ele não gosta de santidade, de pureza. Por quê? Porque a sua natureza pende para o pecado. Por isso que Jesus está dizendo, é necessário, é urgente nascer de novo. E mais do que isso, você precisa nascer de novo, porque apenas uma fé intelectual, ou uma fé no poder de Deus, como muitos têm, nos prodígios, nos milagres, não é suficiente para a salvação. Muitas pessoas confiam a sua salvação nisso. Olha, eu creio que Jesus é poderoso, eu creio que Jesus faz milagres. Olhando para a Bíblia, analisando a Bíblia, é verdade, eu acredito mesmo que Jesus existiu, ele foi um homem que viveu lá em Israel, e não tem como negar, até ateus dizem isso. Eles dizem, não, o homem, Jesus existiu, ele nasceu, não tem como negar. A própria história secular, como Flávio José foi um historiador, ele relata a respeito de Jesus Cristo, foi um homem que existiu, e teve testemunhas, e ele disse, os discípulos dele diziam que ele havia ressuscitado, que ele havia sido morto e ressuscitado, mas ele talvez não cresce. Mas nós vemos que uma fé intelectual não salva. Você apenas examinar as Escrituras e ver, olha, tem um Jesus aqui que diz que é Deus. Isso não salva. No capítulo 2 do Evangelho de João, nós vemos ali Jesus fazendo o seu primeiro milagre, onde ele transforma a água em vinho. Após isso, ele começa a realizar outros prodígios e milagres. E ele começa então a ficar famoso. E lá em João capítulo 2, no verso 23, diz que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha que interessante. As pessoas estavam vendo os prodígios, os milagres, eles tiveram um certo tipo de fé. Mas nós iremos ver aqui que é uma fé que não salva. É uma fé que apenas crê no poder de Deus e no milagre de Deus. E aí o texto continua, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, ele viu que aquela fé era uma fé superficial, era uma fé rasa, era uma fé que cria apenas nos milagres dele. Eles ficavam encantados, com o coxo levantando, o mudo falando, o surdo ouvindo. E aí Jesus nos mostra que isso não o impressionou. Ele entendia que a fé deles era apenas diante do poder. Eles não criam que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo. Então tem muita gente que tem essa fé intelectual, ou essa fé superficial. Creem apenas que Jesus é um Jesus poderoso. Por exemplo, a pessoa lá vivia na macumba. Ela passou no espiritismo, passou em várias igrejas, em várias comunidades. Aí ela foi para a macumba. Por quê? Porque ela queria que a vida dela fosse transformada, e lá diz que tem o tranca-rua. E aí o tranca-rua, ele destranca a rua. Só que aí ela foi e não destrancou a rua para ela. Aí ela descobriu que tem um Jesus dos evangélicos, dos cristãos, que é poderoso, que é mais forte que o tranca-rua. Aí ele, não, agora eu quero me tornar crente, porque o Jesus dos crentes é poderoso. E aí ele vem para a igreja. E aí ele acha que está salvo por conta disso, de acreditar que Jesus é poderoso. Jesus sim, ele é poderoso, mas essa é uma fé como dessas pessoas, que criam apenas no poder dele. Outros creem que Jesus pode fazer milagres,
mesmo não indo nesses lugares. Ah, Jesus me curou, eu orei a Ele lá em casa, Jesus me curou, e aí agora eu quero servir a Ele, porque Jesus faz milagres, Jesus pode curar todo mundo, Jesus é um curandeiro, né? Tem igreja que é assim, foca só nas curas, cura e milagre. Esses falsos pastores de TV é assim, né? Todo culto é milagre, né? Todo culto é milagre. Aí gritam lá, é milagre, toda hora é milagre. Toda hora, mas só que o milagre deles é bem diferente do milagre de Jesus, né? Os milagres que Jesus fazia eram extraordinários. Era alguém que todo mundo sabia na cidade que nunca havia andado. E aí Jesus ia lá, tocava nele, e na mesma hora ele pulava, saía saltando e glorificando a Deus, né? Nós não vemos isso nessas igrejas. Nós vemos o camarada dizendo que foi curado depois de 3, 4 meses. Ou então foi curado, mas continua fazendo a fisioterapia, né? São falsas curas. Mas muitos seguem Jesus por conta desses milagres. Eu quero ser curado. Preciso de uma bênção, preciso de uma vitória. Aí você vê, né, inúmeras igrejas fazendo culto da vitória, culto da vitória. Não tem pregação do evangelho, lá é só vitória, é só bênção, né? Então muita gente crê nesse Jesus, e esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus que salva. Essa fé rasa, ela não salva. Muita gente que Jesus apenas com uma fé intelectual, apenas com uma fé emocional, né? Porque tem igrejas que trabalham isso no emocional, coloca um louvor bonito, apaga a luz, põe uma parede preta, põe fumaça, né? E faz as pessoas chorar, aí a pessoa ora chorando, aí a outra chora também, aí ela sente um êxtase emocional, né? E aí ela acha que aquela é a fé verdadeira. Não, essa não é a fé verdadeira. Nada contra a emoção, desde que seja diante da pregação do Evangelho, desde que seja diante da verdade exposta, né, diante das Escrituras, diante de uma pregação. Mas esse emocionalismo produzido por inúmeras igrejas é algo que não traz salvação, é uma falsa emoção. Provavelmente Nicodemos havia visto Jesus fazer esses milagres e estava impressionado com isso, por isso que ele vai de noite encontrar com Jesus, e ele disse: ora, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for com ele. Então ele estava impressionado com esse poder de Jesus, assim como muitos evangélicos estão. Mas Jesus não se deixa enganar pelos elogios de Nicodemos, e Jesus vai direto ao ponto e mostra o real problema de Nicodemos. Nicodemos, em verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Esses elogios de que eu sou mestre, que eu sou sou enviado de Deus, isso não me impressiona. É necessário você nascer de novo. É uma ordem, importa-vos, Nicodemos. É uma ordem, não é uma sugestão. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo não é ser também uma pessoa bem-sucedida. Porque muitas pessoas acham isso hoje, né? Muitos crentes acham isso. Se ela tem carro, casa, é bem-sucedida, tem um bom trabalho, tem dinheiro na conta, então ela está salva, né? Isso é fruto da teologia da prosperidade, que invadiu inúmeras igrejas evangélicas. E é ensinado lá que se você for próspero, então você está debaixo da bênção de Deus. Agora, se você está desempregado, está na pindaíba, né? Você está debaixo de maldição. A bênção de Deus não está sobre você. É isso que é pregado nesses locais. Nessas falsas igrejas não se prega sobre o céu e o inferno. Não se prega sobre arrependimento de pecados, não se prega sobre salvação. Na verdade, o céu, para muitos, é ser rico, o inferno é ser pobre. Nessas falsas igrejas, raramente se prega contra o pecado, porque na verdade parece que o único pecado que eles acreditam existir é o pecado de ser pobre. De fato, Deus pode nos enriquecer, pois Ele é um Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirir riqueza, Ele que nos dá sabedoria para adquirir riqueza. Mas o fato de alguém ser bem-sucedido, de ganhar muito dinheiro, não significa que essa pessoa é salva. Nicodemos era um homem rico e não estava salvo. É isso que diz o texto, ele era um homem de muitas posses. Ele era alguém bem visto na sociedade. As pessoas o amavam. Ele era alguém decente, que pagava as contas em dia. Talvez tinha ali, né, negócios na cidade. Mas ele não estava salvo. Era um homem de posses. Se a teologia da prosperidade tivesse certa, então Paulo deveria ser odiado por Deus, porque Paulo, ele terminou os seus dias pobre,
numa prisão, apenas com a sua capa e os seus livros. Todos o abandonaram. Ele foi morto numa prisão. Então, diante da teologia da prosperidade, Deus odiava Paulo, porque Paulo não foi bem sucedido financeiramente. Mas nós sabemos que não. Quem está errado é a teologia da prosperidade. O novo nascimento também não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. No verso 10, Jesus chama Nicodemos de mestre. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nicodemos não era um mestre em biologia. Nicodemos não era um mestre em física, ou em matemática, ou em ciências humanas ou exatas. Ele era um mestre de Bíblia. Ele era um fariseu. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um doutor em teologia, seria um PhD hoje, seria um professor de seminário, mas estava perdido, não havia nascido de novo. Portanto, conhecer teologia não é a mesma coisa que ser salvo. Ser professor de escola bíblica dominical não garante salvação. Ser um pregador do evangelho não é a mesma coisa de ser salvo. Ser um discipulador não é a mesma coisa de ser salvo. Nicodemos era um mestre, um doutor da lei, e não estava salvo. Novo nascimento também não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Entre os fariseus, ele fazia parte do grupo religioso mais zeloso da lei. Era o grupo dos fariseus. Eles criaram, até outras leis para proteger a lei de Deus, e com isso eles corromperam a lei de Deus. Eles jejuavam, faziam orações, pagavam o dízimo. Eles eram externamente religiosos. Se alguém olhasse para eles, na época diriam, esses aí são os religiosos, esses são os verdadeiros. Mas sabe o que Jesus chamou eles? De sepulcros caiados. Um caixão, vernizado, bonito por fora, mas por dentro é só osso, só podridão. Vocês só têm aparência de religiosos, mas por dentro vocês estão podres, o pecado de vocês fede. Então talvez você possa ser, talvez nós podemos estar nos enganando a nós mesmos, achando que a nossa religião vai nos salvar. Talvez você seja um frequentador de igreja, talvez você não perca um culto, talvez você até participe da liderança da igreja, você é líder dos homens, líder dos jovens, você é ortodoxo, você é tradicional, você crê nas coisas certas, e você não nasceu de novo ainda. Nicodemos era um religioso e ainda não havia nascido. O novo nascimento também não é ocupar cargos de liderança na igreja. Nicodemos, diz o verso 4, que ele era um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer membro, ele era um dos principais, fazia parte do concílio, do grupo, do tribunal mais importante da religião judaica, o Sinédrio. Então, tem muita gente que acha que o fato de ser líder na igreja garante salvação. Não. Ninguém está salvo porque é um diácono na igreja. Ninguém está salvo porque é um presbítero, um seminarista. Ninguém está salvo porque é um missionário, nem mesmo um pastor. Tem muito pastor aí que não é salvo, está pregando. Ninguém é salvo por ser pastor, presidente da denominação maior que existe no Brasil, ou no mundo. Não, isso não garante a salvação de ninguém. Nicodemos era esse líder do povo e não estava salvo. O novo nascimento também não é ter apenas as informações corretas a respeito de Jesus. Porque olha o que diz o verso 2: este Nicodemos de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui Nicodemos, ele reconhece algumas coisas em Jesus. Ele reconhece que Jesus é mestre. Isso está certo. Mas Jesus não é só mestre. O muçulmano, ele acredita que Jesus é um profeta. Mas Jesus não é só um profeta. Jesus é Deus. Mas, em certo ponto, ele estava certo. Jesus sim é um mestre. Ele diz também, o Senhor veio da parte de Deus. O Senhor não é um impostor. Ele entendeu que ninguém poderia fazer aqueles milagres se não fosse alguém enviado da parte de Deus. Isso estava certo. Jesus fez vários milagres extraordinários. Em quantidade e qualidade, ele fez muito mais do que os profetas do Antigo Testamento. Ele reconheceu também que Deus era com Jesus, e que o Pai estava do lado dele. Então as informações são corretas.
A teologia de Nicodemos até que está boa, são informações corretas, mas isso não é o suficiente para salvar. Ter informações corretas acerca de Jesus não leva ninguém para o céu. Os demônios também creem que Jesus é o Messias. Os demônios tremem diante do senhorio de Cristo. Não é isso que a gente vê na palavra? Jesus chegou diante dos demônios, eles ficaram apavorados. O Senhor, por que o Senhor está aqui antes do tempo, antes do dia do juízo? E aí Jesus, ali confrontou eles, expulsou os demônios das pessoas. Mas os demônios professam uma fé. Tu és o único Filho de Deus. O novo nascimento também não é apenas uma reforma moral. No verso 6 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muita gente é só nascido da carne. Ele só tem um verniz religioso, Ele só mudou algumas coisinhas na vida, ele deu uma melhorinha. O Evangelho não é uma melhora moral na vida da pessoa, não. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o ser humano de dentro para fora. Então tem muita gente pensando que está salvo é porque parou de fumar, porque parou de se embriagar, porque parou de adulterar, de roubar, de matar. Aí agora ela coloca um terno, ela vem para a igreja, põe uma gravata e ela acha que está salva, apenas porque se tornou uma pessoa moralmente melhor. É claro que essas mudanças são importantes, é claro que essas transformações são necessárias, mas isso não significa que alguém nasceu de novo. Então não adianta colocar uma pintura nova em uma madeira podre, ela continuará podre. Não adianta colocar um verniz religioso, um verniz de reformas religiosas, apenas exterior. É preciso nascer de novo. E o que é então o novo nascimento? Verso 3. O novo nascimento é algo radicalmente novo. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra aqui, de novo, na língua grega, anotem, que significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Não é algo que o homem produz, que o ser humano produz, não é algo que a igreja produz, é algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo milagroso. Ter um coração transformado, uma mente transformada, uma vida transformada, ter um novo caráter, novos sonhos, novas esperanças, novo gosto, tudo isso é algo sobrenatural e isso é produzido apenas pelo Espírito de Deus. Apenas pelo Espírito, só Ele pode produzir. O novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no meu e no seu coração. O novo nascimento não é produzido através de um batismo nas águas. Muita gente acha que é salvo porque foi batizado nas águas. Batismo nas águas não salva ninguém. Talvez você foi batizado quando era criança. E aí a sua denominação, a sua instituição religiosa disse que você foi salva porque você foi batizado quando era criança. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos isso na Bíblia também, que se alguém for salvo, como o nosso irmão hoje vai ser batizado, descer as águas, essas águas que está diante de nós. Isso também não é novo nascimento. Muitas pessoas se batizaram quando crianças, se batizaram quando adultas, mas ainda continuam perdidas, não nasceram de novo. Só o novo nascimento pode trazer salvação. E o novo nascimento não é então o batismo nas águas. Agora, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu no mundo espiritual, que teve a sua vida transformada, o seu ser transformado, esse vai ter o desejo de ser batizado. O ladrão na cruz, ele foi salvo, ele nasceu de novo. Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se ele tivesse tempo, ele se batizaria, ele só não se batizou, porque ele não teve tempo. Mas ele não batizou nas águas, mas ele foi salvo. O próprio Jesus diz, hoje comigo estará no paraíso. Então o que salva não é o mergulho nessas águas, o que salva é o batismo no Espírito, a salvação, o novo nascimento. Isso também não é produzido através de uma confissão de fé. Muitas pessoas professam, eu creio em Jesus, que Ele é o meu Senhor e Salvador, até prega,
Jesus disse que naquele grande dia muitas pessoas chegarão diante dele professando: ó Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, fizemos curas, sinais, fizemos maravilhas diante do seu nome. E Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, malditos, nunca vos conheci. Vocês só tinham uma profissão de fé, mas a obra de vocês não evidenciava que a fé de vocês era verdadeira. Vocês não nasceram de novo. Eu nunca vos conheci. Não é que eu conheci no meio do caminho, você perdeu a salvação, ou no meio do caminho eu deixei de conhecer. Não, eu nunca vos conheci. A fé de vocês era falsa. Então o novo nascimento não é produzido por você pertencer a uma igreja, seja ela que é a igreja Resgatar, uma igreja presbiteriana, batista, ou qualquer outra denominação. O novo nascimento não é produzido também por decorar versículos bíblicos. Tem um monte de gente que decora versículo, decora a Bíblia inteira, mas isso não é novo nascimento. O novo nascimento é uma obra exclusiva, soberana, sobrenatural e poderosíssima do Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, mudando as nossas disposições internas, arrancando o nosso coração de pedra e plantando, em nós, colocando em nós, implantando em nós um novo coração, um coração de carne. Isso é o novo nascimento. É algo produzido por Deus, pelo Espírito Santo. Todos nós nascemos como um urubu. O urubu, ele gosta de carniça. Você colocar diante dele uma lasanha, ou uma picanha, ou uma outra coisa ali, fresquinha, e colocar carniça, 10 vezes ele vai na carniça. Nós nascemos com essa natureza que pende para o pecado, que pende para as coisas ruins. Se Deus não transformar a nossa natureza, o nosso ser, nós jamais iremos escolher a lasanha. Iremos sempre escolher a carniça. Então por isso que Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo. Você precisa ter uma nova natureza para passar a gostar das coisas do céu, das coisas do reino de Deus. Senão você nunca vai querer me seguir, ser o meu discípulo. Então o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. O novo nascimento é essa transformação interior realizada pelo Espírito Santo. No verso 5 vai dizer: e Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não estava entendendo. Jesus estava dando vários argumentos e ele não estava entendendo. Como que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus começa a dar vários argumentos. E aí ele fala aqui novamente: nascer da água não se refere ao batismo nas águas. Jesus usou a palavra água aqui apenas como um exemplo para Nicodemos entender que a nossa alma precisa ser lavada, por dentro, ser lavada pelo Espírito. O termo nascer na água e do Espírito refere-se ao próprio nascimento. É que Jesus estava se utilizando de outras palavras para que Nicodemos entendesse. O novo nascimento envolve arrependimento. Arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Você está indo por um caminho. Você é um ladrão. E aí você está indo por esse caminho. Arrependimento não é só você parar de roubar. Parar de roubar, você só parou no meio do caminho. Agora, novo nascimento é você deixar de roubar, mas agora ir para o outro lado, para o outro caminho. Agora não, agora você é uma pessoa generosa. Agora você é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Se ele precisar, você tira o dinheiro do próprio bolso e dá para ele, não esperando nada em troca. Agora você foi para o outro lado. Arrependimento é isso. Antes você matava. Arrependimento não é só parar de matar. Arrependimento agora é trazer vida, é amar o próximo, é pregar o Evangelho, é mostrar para as pessoas o autor da vida, Jesus Cristo. Você muda de caminho, você muda de direção. Nascer da água, é isso, é um novo nascimento, envolve arrependimento. Enquanto você não reconhecer os seus pecados, você não vai nascer de novo. O novo nascimento envolve arrependimento. Enquanto você não entender que o seu pecado é grave, enquanto você não entender que o seu pecado é amargo, Jesus nunca vai ser doce para você. Enquanto você não entender que a sua afronta é gigantesca diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus vai ser apenas mais um na fila para você, mais um amigo, seu amiguinho de escola. Ele não vai ser o Senhor da sua vida. Você não vai viver totalmente para Ele. Você vai de vez em quando na casa dele. De vez em quando eu ligo para Ele. Enquanto você não entender que o seu pecado é grave e que Ele é merecedor de todo o seu ser, isso
você nunca vai nascer de novo. Por exemplo, olha a gravidade do pecado. Vamos dizer que eu piso numa barata. Qual que é a gravidade? Nenhuma. Na verdade, você vai ficar alegre, né? Graças a Deus o irmão pisou na barata. Se eu chutar um cachorro, aí talvez as consequências fiquem piores. Se alguém gostar de animal aqui, né? Aí vai querer até brigar comigo. Se eu der um soco num lutador de MMA, com certeza eu vou ser espancado. Ele conhece todas as artes marciais. As consequências, está vendo? Está aumentando. Se eu chegar diante do Vladimir Putin, o líder lá da Rússia, e der um tapa na cara dele, com certeza eu vou ser preso ou vou morrer. Agora imagine nós dermos um tapa na cara de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. A gravidade é eterna, a gravidade é gigantesca, e não há ninguém que pague essa dívida. Então o nosso pecado é dessa maneira. O nosso pecado afrontou um Deus que é santo, 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 eterno e poderoso. Então a nossa dívida é eterna. Então só um Deus eterno para pagar a nossa dívida. Então o nosso pecado é grave. O nosso pecado, como diz Charles Spurgeon, levou o meu melhor amigo para a cruz. O pecado matou o meu melhor amigo. Eu não posso brincar com ele. Enquanto você não reconhecer que os seus pecados te afastam de Deus, você não vai nascer de novo. Você precisa hoje, urgente, reconhecer que você é um pecador, que você precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Isso eu estou falando para todos. Não é, eu já sou crente. Não, a palavra é para todos nós precisamos reconhecer. A salvação não é só um dia que você levantou a sua mão, ou se um dia você passou no batismo das águas. Arrependimento é todo dia eu chegar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia, me perdoa pelos meus pecados, perdoa por minhas falhas, perdoa por não estar vivendo conforme a tua palavra, conforme o Senhor exige em sua palavra. É todo dia clamar por misericórdia e perdão a Deus, reconhecendo seus pecados. Por isso que nós precisamos orar urgente. Se você ainda nunca orou, ore hoje. Senhor, eu estou perdido porque pequei contra ti. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Senhor, eu não posso lavar a mim mesmo, eu não posso purificar a mim mesmo, eu não posso libertar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, eu não posso me salvar. As minhas boas obras, como diz a tua palavra, são como trapos de imundícia. Ninguém é salvo pelas obras. Somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus. Então, Senhor, hoje eu deposito totalmente a minha fé no Senhor. Eu não tenho nada a apresentar a Ti, eu só tenho pecados. Eu apresento a Ti, Senhor, a minha vida, me salva, me perdoa, tem misericórdia de mim, estou arrependido. Eu quero viver diante do Seu senhorio. Isso é arrependimento, é reconhecer que somos pecadores. E aí então, você nasce do Espírito, você nasce da água, você experimenta a salvação, você experimenta a vida eterna, uma transformação profunda. O novo nascimento é uma obra livre. O verso 8 vai dizer: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus aqui ele usa a figura do vento como um símbolo do Espírito Santo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo que opera o novo nascimento é livre, ele sopra onde quer. Quantas vezes nós olhamos para alguém e dizemos, né, aquela pessoa foi tão profunda no pecado que para ela não tem mais salvação. Aquela lá, nem Jesus salva, né? Nem Jesus salva. E aí de repente você vê aquela pessoa sendo transformada. Ela abandona os seus pecados, tem uma vida transformada, vive para a glória de Deus, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é controlado pelo ser humano, né? Por isso que nós não marcamos o dia da busca, o dia do batismo do Espírito Santo. Tem igreja que marca, né? O dia que o Espírito Santo vai agir. É nesse dia, vem que nesse dia o Espírito Santo vai agir. Quem somos nós para determinar o dia e a hora que o Espírito Santo vai agir? O Espírito Santo é livre, ele é soberano, ele age quando e como ele quer. Não, ele não depende de nós. O Espírito Santo, ele age como Ezequiel no vale de ossos secos. Um pregador do Evangelho, ele prega para pessoas que estão mortas espiritualmente em seus delitos e pecados. Ele prega sabendo que está todo mundo morto, mas ele crê que o Espírito Santo não é o poder dele, dos argumentos dele, mas ele sabe que se o Espírito Santo agir naquele vale de ossos secos, se transformará num grande exército, porque o Espírito Santo, ele é livre. O Espírito Santo agiu na vida de Paulo, né, de Saulo de Tarso, que veio a ser, que também era o apóstolo Paulo. Ele soprou
Ele que perseguia a igreja se transformou num dos maiores missionários de todos os tempos. O Espírito Santo soprou na vida de Manassés, um monstro, feiticeiro, idólatra, que arruinou Jerusalém com sangue. Mas um dia o Espírito Santo soprou nele, ele teve a vida transformada e se arrependeu. O Espírito Santo soprou em várias pessoas endemoniadas e que foram libertas, resgatadas e transformadas por Jesus. O Espírito Santo soprou sobre Maria Madalena, uma prostituta, e ela, endemoniada, depois foi transformada. O Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer. Ele sopra na sua vida, ele sopra na vida do seu parente, ele sopra na sua casa, na sua rua, ele sopra na sua cidade, ele sopra num campo de futebol, ele sopra numa boate, ele sopra lá na boca do tráfico, ele sopra lá na cadeia, ele sopra onde ele quer. E quando ele sopra, ele transforma. E o seu chamado é irresistível. Quando o Espírito Santo abre os ouvidos do pecador, o chamado à voz é irresistível, ele não tem como voltar atrás. O Espírito Santo, quando abre os olhos de alguém para enxergar Cristo, ele jamais quer ver outra coisa, ele quer apenas Cristo, ele quer viver para Cristo, ele quer viver uma vida que glorifica Cristo. Já estou encerrando. Nicodemos não estava entendendo. Jesus estava explicando tudo isso, e não estava entendendo. Talvez você não esteja entendendo. Não estava entendendo. Aí Jesus, misericordioso, ele usa mais um argumento. E ele diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Qual é a condição do novo nascimento? O reconhecimento do nosso pecado. Quando Jesus usou esse exemplo, o que Jesus estava dizendo? O que ele estava mostrando? Ele estava mostrando ali a história da serpente de bronze lá no Antigo Testamento. O povo que havia sido liberto das mãos do faraó no Egito e agora estava no deserto, estava sendo cuidado por Deus no deserto, mas era um povo murmurador, reclamava de tudo. A ira de Deus se acendeu contra eles. E aí a Bíblia diz que Deus enviou diante deles serpentes abrasadoras. E estavam picando o povo e muitos estavam morrendo. E aí eles clamaram a Moisés: Moisés, ora a Deus para fazer alguma coisa, todo mundo está morrendo, tem muita gente morrendo, as serpentes estão nos picando. Eles clamaram, e aí Moisés orou a Deus. Deus disse: faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, e todo aquele que olhar, que tiver fé nisso que eu estou mandando, que obedecer, se essa pessoa for picada e olhar para a serpente que está numa haste, então essa pessoa será curada, ela não vai morrer. Então Jesus estava pegando um exemplo do Antigo Testamento que Nicodemos provavelmente sabia, para dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa reconhecer que você foi picado pela serpente, que você foi inoculado pelo veneno da serpente. Há veneno do pecado nas suas veias, Nicodemos, e para você ser curado, você precisa reconhecer que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que salva. Se você não reconhecer isso, Nicodemos, você não pode ser salvo. Então nós precisamos reconhecer que fomos picados pela picada da serpente, a serpente que estava lá no Éden. Nós estamos contaminados com esse veneno. Se eu e você não reconhecermos isso, não tem salvação para nós. Se nós não nos arrependermos, se nós não olharmos pela fé para a cruz de Cristo, esse símbolo da serpente, ele representa a cruz de Cristo, nós nunca seremos salvos. Nascer de novo é olhar para a fé, com fé em Jesus Cristo. E olhar com fé é ter confiança. Lembra? Não é uma fé rasa, é uma fé de total confiança em Deus. Para ficar claro, por exemplo, vamos dizer que você vai lá no circo, aí tem aquelas fitas, que eles colocam lá no alto assim, vamos achar que isso aqui é a fita, e aí o palhaço sobe lá, e aí ele passa andando, aí todo mundo, bate palma, ele é bom, hein? Aí de repente, ele pega um carrinho de mão, e aí ele passa, e equilibrando, e todo mundo, olha, que malabarista bom. Aí de repente ele põe ali 2 sacos de cimento, e passa, e todo mundo, entra em êxtase.
Aí ele começa a fazer uma pergunta para as pessoas: vocês creem que eu consigo passar novamente a pé? Todo mundo cremos. Vocês creem que eu posso passar com o carrinho de mão? Pode, cremos, com certeza. Você passou uma vez, você passa de novo. Você crê que eu posso passar com os 2 sacos de cimento? Creio. Você crê que eu posso passar com você dentro do carrinho? Aí as pessoas, aí não, né? Aí não dá. Aí eu não confio. Então muitas pessoas são assim. Creem que Jesus pode salvar, creem que Jesus pode fazer milagre, creem que Jesus pode libertar, mas elas não depositam a sua total confiança em Cristo Jesus. É uma fé rasa, é uma fé que não salva, né? Que não salva. E eu pergunto para você, qual é a sua fé? A sua fé é uma fé rasa? Você confia totalmente em Cristo? Você já reconheceu que é um pecador? Você já reconheceu que precisa de Deus? Que sem Ele você está perdido? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus? Se você ainda não reconheceu as suas falhas, os seus pecados, se você ainda não entendeu o que é o Evangelho é a boa notícia. Em muitos lugares, hoje a gente chegou num ponto que a gente precisa pregar para os evangélicos. Muitos evangélicos estão em locais, em comunidades, onde nunca se ouviu o Evangelho, porque lá só se prega sobre bênção, sobre vitória, sobre ser bem-sucedido nesse mundo. Se você pode ser bem-sucedido nesse mundo, mas se você não nascer de novo, você vai para o inferno com dinheiro e tudo. Não importa se você um dia aceitou Jesus na sua vida, né? Você fez uma profissão de fé, mas se você não nasceu de novo, se você não conheceu o verdadeiro Evangelho, não importa se você se batizou, não importa se você ceou, se você, né, é diácono, se você já foi pregador do Evangelho, se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. Judas andou com Jesus. Judas ceou com Jesus. Judas fez milagres, porque Jesus deu autoridade para ele fazer milagres, mas ele estava perdido. Você já reconheceu que você é um pecador? Que você precisa de Cristo, né? Ore aí no seu lugar, ore aí, peça perdão, reconheça as suas falhas, reconheça que você está longe do que Deus exige em sua palavra. Talvez você é um crente frio. Deus não quer que a gente seja um crente frio. Talvez você é um crente morno. Deus disse que dá vontade de vomitar. Ele quer que você seja fervoroso na presença dEle, que você viva com todo o seu ser, deposite a sua total confiança nele. Por isso, ore aí no seu lugar, do seu jeito, peça perdão, chore, agradeça, ore aí do seu jeito, abra o coração, que seja sincero diante de Deus. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento, por esta palavra. Se entrou alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda, ó Pai, não foi salvo, que não nasceu de novo, que não nasceu da água do Espírito, que essa pessoa hoje venha se arrepender dos seus pecados, que o Espírito Santo agora venha, Senhor, convencer essa pessoa das suas falhas, dos seus erros, e que ela possa, Senhor, receber a habitação do Espírito Santo, e ela possa, Senhor, nascer de novo, e ela possa perseverar até o fim, que ela possa ser guiada pelo Espírito, ó Pai. Traz salvação no nosso meio, traz salvação, é os que mais importa, Pai. Nós conhecemos a Ti, reconhecemos que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Senhor, que haja salvação, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus.